Oi, turma, do livro O Porquê da Vida, Leon Denis, no capítulo 2, os problemas da existência. O que importa saber antes de tudo é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, as ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre esse vasto teatro. Tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. É consultando-as que fixamos um alvo à nossa vida e para ele caminhamos. Eis a base, o verdadeiro incentivo de toda a civilização. Conforme for o ideal, assim é o homem. Para as coletividades, da mesma forma que para o indivíduo, a concepção do mundo e da vida é que determina os deveres, mostra o caminho a seguir, as resoluções a adotar. Ou seja, só faz sentido a nossa vida quando a gente descobre um motivo para viver, né? Isso individual ou isso no coletivo. Mas já o dissemos, a dificuldade de resolver esses problemas faz muitas vezes rejeitá-los. A opinião do maior número é vacilante, indecisa. Os atos, os caracteres se ressentem. Nisso consiste o mal da época, a causa da perturbação que pesa sobre nós. Há um instinto do progresso, quer-se caminhar, mas para onde ir? Então as pessoas se perdem nos seus propósitos, né? É como se eu converso com bastante pessoas que foram casadas. Então, antes do casamento, tinha aquele objetivo de estudar, de ter uma família, de formar uma casa com filhos, depois de formar esses filhos, depois de ver os netos crescerem, de se aposentar. A gente vive colocando objetivos. Aí aquelas pessoas que chegam no meio do caminho, se separam, elas se perdem totalmente nos seus objetivos. Perde a noção cronológica do que deveria ser a sua vida. Muitas pessoas que eu converso falam, trabalhei tanto para nada. Aí eu falo, não, mas você teve filhos. Você teve frutos desse casamento, não deu certo o seu relacionamento, até certo momento deu. Depois que não deu certo o relacionamento, nem por isso você falhou. Você deu uma casa própria para sua esposa e para os seus filhos, você deu a segurança para eles. Você está vendo seus filhos crescerem, casarem do mesmo jeito, só não está dentro daquela casa com aquela mulher. Aí a pessoa fala, não, mas para mim a vida perdeu completamente o sentido. Hoje eu não quero nada com nada. Hoje eu não quero me prender à mulher, hoje eu não estou mais preocupada em ter uma casa própria, hoje eu não estou mais preocupada no meu serviço, o que eu ganho tá bom, eu saio, eu curto a vida, eu passo a noite, né, na gandaia, como é que eles falam? Tem um nome que usa na balada, né? Eu falo, meu Deus, essas pessoas perderam realmente o sentido de viver. Porque passam horas sentadas numa mesa, num bar, de noite, ouvindo música ao vivo e acham que aquilo ali é vida, né? Bebendo, chega em casa mamado, aí já esqueci do meu dia, do meu patrão, da minha vida, vai lá, deita e dorme, depois no automático vai lá e volta a trabalhar. Perdem a razão. Alguns buscam a razão na religião, se escondem. Não é que eles querem a religião, não é que eles querem Deus de verdade, não é que eles querem seguir Jesus, é que eles estão tão carentes que acham que a religião é que vai dar conta daquele momento de fragilidade. Aí alguns se escondem atrás da religião, se escondem, não querem seguir de verdade Jesus, mas se escondem. É diferente quando você quer seguir. Ainda assim está perdido. Não é porque está dentro de uma religião que se encontrou. Está perdido, está completamente perdido. E quando a sociedade em geral você olha e está assim, nesse desequilíbrio total, uns caminham, outros voltam, outros não sabem para onde vão, você no meio se perde no meio de tudo isso também. Por mais que você tenha alicerce sólido, você também fica meio perdido. Qual é o grupo que eu vou entrar? O grupo dos separados, que estão indo para uma religião? O grupo dos separados que estão indo beber? O grupo dos separados que não querem nada sério? Que só querem matar o tempo?
deixar a vida me levar, né? Cansei de ouvir isso. Pessoas que falam, hoje eu deixo a vida me levar. A vida não leva ninguém, não. É a gente que tem o livre-arbítrio para levar a vida, para escolher as coisas, que Deus dá o livre-arbítrio para nós. E Ele coloca tudo à disposição, o bem e o mal. E você é que vai escolher. Então, esse instinto do progresso existe, mas muitos ficam, para onde eu vou? O que eu devo fazer? Estão perdidos. Ninguém pensa nisso suficientemente. O homem ignorante dos seus destinos é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota, sem conhecer o ponto de partida nem o ponto de chegada, e mesmo sem saber qual o motivo da sua viagem. Do que resulta, sem dúvida, o estar sempre disposto a parar diante do menor obstáculo e a perder o tempo sem cuidar do alvo que deve atingir. Então, veja bem, se a gente não sabe de onde a gente vem, a gente não sabe por que está aqui, e nem tem o interesse de saber para onde a gente vai, nesse meio tempo perdido, o homem fica meio máquina, né? Vai trabalhar porque deu a hora de sair para o serviço, então sai todo dia de casa, 5 horas da manhã, bate o cartão, quando dá 6 horas da tarde, está chegando em casa de novo. 12 horas de serviço diário. Faz um extra, ou então não faz extra. Aí chega no sábado, dorme até um pouco mais tarde. Aí toma aquele café, dá um trato na casa, assiste televisão, já chegou a hora de dormir. Chega no domingo, encontra uns colegas, se for homem, vai encontrar uns colegas, vai jogar uma bola, ou vai até para uma religião, que seja, mas no automático. Aí eu tenho que ir. Hoje, eu tinha que ter ido para hidroginástica. Eu tenho hidroginástica de segunda, quarta e sexta. É tratamento, eu tenho que estar lá. Mas essa semana eu quebrei todos os momentos que eu tinha obrigação. É um erro? É, mas eu estava cansada daquela rotina. Acordar naquele horário, sair, ter que ir lá fazer os exercícios, voltar, cuidar da casa, fazer as leituras. A minha rotina não dá para ser igual todos os dias. Eu sou o tipo da pessoa que eu não suporto rotina. Ela começa a me entristecer. Eu não consigo viver todos os dias iguais. Não dá. Alguma coisa tem que sair diferente. Senão me entedia, me deixa para baixo. Hoje eu acordei meio-dia e eu estou para baixo. Porque eu cortei a minha rotina e ainda não foi o suficiente. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu, Patrícia, sou assim. Agora, tem pessoas que não, que são máquina. Acorda, trabalha o dia todo, termina o dia de trabalho, toma banho, deita, fica olhando para a cara da televisão, até dá sono e dorme. Eu rolo na cama de noite porque eu não consigo dormir, porque meu dia foi igual. Se o dia for diferente, beleza, eu deito na cama que eu desmonto. Mas se o dia for igual, me entristece. Então, eu não consigo me ver dentro dessa situação. E quando eu vejo os obstáculos, eu quero vencer, eu quero passar. Já essas pessoas máquina, elas não querem vencer. Chegam os obstáculos, elas ficam, e agora? O que eu faço? Depois eu faço. Eu tenho um quintal para lavar, depois eu lavo. Eu tenho uma parede para pintar, depois eu pinto. Então, são pessoas que fogem das responsabilidades, porque elas querem a mesmice ali. Aquilo ali consome elas. Elas não vão nem para frente nem para trás. Fica ali. Quem é que vai para frente? Aqueles que são mais ativos, que buscam no dia a dia fazer coisas que fogem do dia a dia deles. Eles querem mais para eles e para o próximo, né? Quer me ver feliz pra caramba? É quando eu tô fazendo lembrancinha de Dia das Crianças, Dia das Mães, tal, que eu vou dar pra criança. Eu fico imaginando o olhinho da criança brilhando, falando, nossa, eu ganhei isso daqui. Pode ser a coisa mais simples do mundo. A criança se contenta com nada. Você não precisa dar muita coisa. É nada. Ela se contenta com nada. O adulto não. Às vezes você dá pra ele um carro. Você dá um carro azul pro cara e o cara fala assim, mas eu queria vermelho. Criança já não é assim. Criança se contenta com nada. Eu adoro presentear, dar coisinhas bobas para criança. Então, quer me ver ficar feliz? Eu estar na ativa fazendo alguma coisa para a criança. Porque a criança te dá aquele retorno de alegria. E a alegria dela se expande tanto que a gente fica alegre também, com coisinha boba. O vácuo
e a obscuridade das doutrinas religiosas, os abusos que elas engendram, lançam muitos espíritos no materialismo. Tem gente que vai para a religião porque lá está escrito uma faixa bem grande lá na porta: vem que a sua vida vai prosperar, você vai conseguir arrumar aquele emprego tão sonhado, você vai conseguir ter uma casa, você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Aí o cara vai para a religião porque ele quer alguma coisa em troca. Ele não está indo para a religião porque ele quer seguir Jesus, porque ele quer encontrar saídas para os problemas dele. Ele quer que alguém encontre a saída no lugar dele. E aí essas doutrinas acabam fazendo o quê? A pessoa fica descrente no final das contas, porque quando a pessoa frequenta e vê que nada melhorou, a pessoa fala: poxa, mas Deus me prometeu e não deu, né? Não foi Deus que prometeu, foi o homem. A religião é feita pelo homem, né? Ficam dispostos a acreditar que tudo acaba com a morte, que o destino do homem é o de desaparecer no vácuo. Tem religião que fala: morreu, acabou. E se fosse assim, gente, vem cá para nós, a gente com dívida. Algumas pessoas são assim, endividado, desempregado, não tem família, não tem amigos, se sente sozinho o tempo todo, e aí ele vai acreditar que a morte existe. O que acontece com um indivíduo desse? Para ele poder se pular numa ponte, é 2 palitos. A vida acaba no túmulo, então deixa eu acabar com essa desgraceira toda. Então essas religiões reforçam inclusive o suicídio. Não, a vida não acaba no túmulo. Todas as religiões seguem a Bíblia. E lá na Bíblia está escrito para todas elas que morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. E eu bato nessa tecla sempre. Qualquer evangélico, qualquer católico que vier falar para mim: a vida é só uma, eu bato na tecla com eles. Falo: peraí, como é que a vida é uma só se vocês acreditam em céu e inferno? Se eu vou morrer e vou para o céu, ou eu vou para o inferno, então eu estou indo. E se eu estou indo, eu estou vivo. Eu não morri. Eu só morro se eu não vou para lugar nenhum. E vocês acreditam em céu e inferno, que eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Então eu estou viva. Então nada acaba com a morte, coisa nenhuma. A morte física existe, a morte espiritual não. Aí vem aquela passagem de Cristo. Na Páscoa, 3 dias depois lá que ele estava na cruz, tá na hora, passou da hora de tirar aquele homem da cruz, gente. Ele já apareceu 3 dias depois. E o que ele fez? Falou: tô aqui. Se materializou. Ressuscitar é uma palavra muito forte, porque ressuscitar seria a matéria tomar vida de novo. A ciência prova que isso não existe. A matéria é morta e acabou. Essa não volta a viver. Mas materializar o perispírito é super aceito. A própria ciência aceita que a energia existe e que ela pode ser modelada e que ela tem graus fortes ou fracos, mas a energia tem. A luz é um estado de energia. O som é um ato de energia. Então a energia existe e ela pode ser modelada. Ela pode ser transformada. Então nós temos o perispírito que é o envoltório do espírito. E Jesus materializou o perispírito e falou: gente, tô aqui. Tô vivo. Me tira lá da cruz, lá que lá eu não tô mais não. Então, se Jesus provou que a vida continua após a morte, por que nós temos tanta dúvida ainda? E tem gente que tem essas dúvidas e cai naquele vácuo, né? Fica sem objetivo, fica sem saber para onde vai. Eu vou viver, vou ver meus filhos crescerem, terem filhos, formei minha família, depois eu fiquei velho, fiquei doente e pronto. Agora é só esperar a morte chegar. Tá certo isso? Acaba o objetivo porque você conquistou as coisas materiais, você formou família, você tem casa, você tem um carro, agora você tem dinheiro para pagar os seus remédios, e aí acabou. O sentido da vida é só esse. Então é mais fácil dar um tiro na cabeça, ué. Se você não acredita em vida após a morte, acaba com todos os seus problemas. Eu tô com um tio no hospital, tá com câncer, tá lutando para viver, porque eu tenho certeza que ele acredita que a vida não termina ali. Ele tem um objetivo ainda de estar aqui. Então, se a gente está lutando, tem que ser por algum motivo. A gente tem que dar motivo para viver. Demonstraremos mais adiante como esse modo de ver está em oposição flagrante à experiência e à razão. Digamos desde já que isso é contrário a toda a noção de justiça e progresso.
Se a vida está circunscrita entre o berço e a tumba, se as perspectivas da imortalidade não vêm esclarecer a nossa existência, o homem não tem outra lei que não seja a dos seus instintos, dos seus apetites, dos seus gozos. Pouco importa que ame o bem, a equidade, se nada mais faz que para aparecer e desaparecer nesse mundo, se leva consigo para o ouvido as suas esperanças e afeições, ele sofrerá tanto quanto mais puras e elevadas forem suas aspirações. Amando a justiça como soldado do direito, acreditar-se-á condenado a jamais ver a sua realização. Apaixonado pelo progresso, sensível aos males dos seus semelhantes, imagina que se extinguirá antes de ver triunfar seus princípios. Então, se o homem não acredita na sequência da vida, ele vai falar o quê? Se ele morrer antes de ver os netos nascer, ele vai falar, não vou ver meus netos nascer, ele vai sofrer com isso. E se ele souber que lá no plano espiritual ele vai dar continuidade a estar com essa família, mas em outro plano, tudo fica mais bonito, tudo fica mais amoroso. Os elos de família, de amor, se tornam mais fortes. Toda vez que alguém falece, a única forma que eu encontro de poder acalentar o coração de uma pessoa é dizer: laços de amor verdadeiro não se rompem. Vocês vão estar juntos, seja aqui ou no outro plano, vocês estarão juntos. Continue trabalhando pelo bem que o seu pai, a sua mãe, o seu avô deixou para você, porque eles estão olhando isso. Eles querem ver o teu progresso. Isso acalenta tanto o coração da pessoa. O que me acalentou há anos atrás é receber uma comunicação do meu filho. Ele ficou 3 meses na minha barriga e foi embora. Eu falei, meu Deus, o que acontece? Por que eu perdi a vida de uma criaturinha que eu não cheguei a conhecer? Aí vem a comunicação dele depois de 1 ano e fala para mim, mãe, eu só precisava de 3 meses para cumprir um restinho de existência aqui na outra, eu abreviei. Olha como isso é forte, olha como isso tranquiliza a gente, porque eu me culpava, falava, meu Deus, eu não consegui segurar meu filho, eu não consegui cuidar, proteger ele, tanto é que ele morreu. Eu só via a questão da carne, mesmo sendo espírita, hein? Já era espírita, mas eu só conseguia enxergar a carne naquele momento. Meu corpo não conseguiu segurar meu filho. Eu fiquei 1 ano chorando. Meu marido, realmente, ele deve estar no céu. Porque meu marido foi aquele cara assim, que não saiu do meu lado. Eu chorava dia e noite e ele segurava minha mão dia e noite. Ele falava, Patrícia, se acalma. Eu estou sofrendo tanto quanto você, mas nós estamos fazendo sofrer o nosso filho. E eu falava, eu quero ele. Eu não acredito que eu perdi meu filho. Eu falava que nunca mais na vida eu ia engravidar. Porque era um sofrimento que eu não conseguia lidar com aquele sofrimento até o dia que eu tive a bênção de uma comunicação dele. E ele falou lá, pare de chorar. Mãe, eu precisava de 3 meses e você me deu os 3 meses. Eu sou grato porque você me deu a oportunidade de cumprir o tempo que eu precisava. Gente, que bênção maior do que essa? Você saber que o teu filho está vivo. Que aquele serzinho que precisava de você, você cumpriu a missão com ele. E que ele não deixou de estar com você só porque ele está do outro lado. Depois disso eu tive tantos e tantos encontros com ele. E ele sempre se apresentando bebê. Ele está sempre bebê. Ainda está bebê. E no plano espiritual ele precisa dessa experiência. Até amadurecer o espírito dele e se tornar um jovem. Todos os encontros que eu tenho com ele, ele está dentro de um cercadinho ainda. E é tão prazeroso. Isso liberta a alma da gente de culpa, traz pra gente a sensação de que aquele serzinho faz parte de você, de que você não deixou ele à deriva e que vocês estão juntos por amor. Com a perspectiva do nada, quanto mais praticardes a abnegação e a justiça, tanto mais vossa vida será fértil em amargores e decepções. Então a gente não pode se apegar ao nada, tem que se apegar a tudo. Apegar a tudo no sentido de progresso, se apegar à esperança, à fé, à perseverança. O egoísmo, bem compreendido, seria então a suprema sabedoria. A existência perderia toda a sua grandeza e dignidade. As mais nobres faculdades, as mais generosas tendências do espírito humano acabariam por
fenecer por extinguir-se completamente. A negação da vida futura também suprime toda a sanção moral. Assim, todo ato bom ou mal, criminoso ou sublime, termina com os mesmos resultados. Ou seja, independente daquilo que você fizer, bom ou mal, quando você morre, tudo acaba. Você vai levar junto com você. E não é bem assim. A gente sabe que não é. Depois que o corpo morre, o espírito carrega tudo aquilo que ele fez e que ele é para o plano espiritual. E ele vai prestar conta de cada vírgula do que ele cometeu enquanto estava aqui na Terra. Sabendo disso, a gente já fica preocupado. Ele fala, opa, a punição ou as bênçãos vai depender muito daquilo que você fez. E você sabe que vai levar isso além do túmulo. Então você maneira. Você sabe que não vai acabar. Aquilo vai ser cobrado. A negação da vida futura também suprime toda a sanção moral. Assim, todo ato bom ou mal, criminoso ou sublime, termina nos mesmos resultados. Não há compensação às existências miseráveis, à obscuridade, à opressão, à dor. Não há mais consolo nas provas, esperança para os aflitos. Nenhuma diferença existe no futuro entre o egoísta que viveu para si só, e muitas vezes à custas dos seus semelhantes, e o mártir, o apóstolo que sofreu, sucumbiu no combate pela emancipação e pelo progresso da raça humana. A mesma obscuridade os encobrirá. Se tudo acaba com a morte, o ser não tem nenhum motivo para constranger-se, para comprimir seus instintos, seus gostos. Fora das leis sociais, nada pode detê-lo. O bem e o mal, o justo e o injusto se confundem igualmente, se esvaem do nada, e o suicídio será sempre um meio de escapar dos rigores das leis humanas. Foi o que eu falei lá no começo. Já que eu posso tudo, eu faço tudo o que eu quiser, depois eu vou lá e me mato. Né? Vou no mercado lá, levo tudo, depois eu sei que eu não vou pagar mesmo, porque eu vou me matar antes de ter que pagar a conta. Sabe, as pessoas vão ficar sem regras, vão ficar sem motivos. Simplesmente eu vivo, faço o que eu quero e depois eu acabo com tudo isso. Porque não tem vida futura. As pessoas se descreem de si, do próximo, da sua própria vida, da vida humana em geral. Pensa, se todo mundo pensasse dessa forma, que a vida acaba no túmulo. Seria uma bagunça, gente. A crença no nada, ao mesmo tempo em que a ruína toda a sanção moral, deixa de resolver o problema da desigualdade das existências, na parte que toca a diversidade nas faculdades, das aptidões, das situações, dos méritos. Com efeito, qual motivo? Porque uns têm todos os dons do espírito e do coração, favores da fortuna, quando muitos outros só tiveram em partilha pobreza intelectual, vícios e misérias. Então, se não existe vida futura, por que existem as diferenças sociais? As diferenças econômicas, as diferenças políticas, as diferenças educacionais, as diferenças de saúde. Se todo mundo vai acabar no túmulo, podia ser todo mundo igual, ué. Por que nós somos diferentes? Porque nós estamos em graus diferentes para um ajudar o outro, para um aprender com o outro. Porque no mesmo sangue difere essencialmente sobre tantos pontos de vista, filhos diferentes. Você tem 10 filhos, cada um é de um jeito. Por quê? Devia ser tudo igual, vai tudo pro túmulo mesmo, não é isso? Então não. É porque nós temos experiências diferentes de acordo com as coisas que nós escolhemos na vida passada. Se eu escolhi na vida passada fazer o bem, eu vou continuar sendo bom aqui. Se eu machuquei, humilhei, magoei alguém no passado, eu vou voltar com essa pessoa numa outra vida para fazer as pazes. Se eu não aprendi determinada lição na vida passada, nessa eu volto numa família para aprender aquela lição. É por isso que existem as diferenças. Essas questões são insolúveis para os materialistas, da mesma forma que para muitos crentes, entretanto, vamos examiná-las sumariamente à luz da razão. Então, ele promete aqui que no próximo capítulo a gente vai dar continuidade a esse estudo do porquê dessas diferenças, né? Aqui fica claro para a gente que esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia têm um porquê, e esse porquê cabe a cada escolha que nós fazemos, né? Esses problemas que no dia a dia nós enfrentamos, seja falta de emprego, falta de uma pessoa para caminhar junto, um casamento que não deu certo, um filho que caiu no vício, a desigualdade que existe entre as pessoas, os problemas em geral, eles existem
para a gente solucionar. E para a gente solucionar, a gente tem que acreditar na vida. E principalmente que a vida tem continuidade fora da carne. Que nós somos espíritos, que estamos aqui para se desenvolver. Estamos aqui para aprender, para se melhorar. Então os problemas, eles são degraus, para que a gente possa ir passando por cada degrau e ir evoluindo. É para isso que existem os problemas aqui. Então ninguém morre, ninguém vai para o túmulo e acaba a sua história. Nós damos continuidade a cada degrau. E às vezes é necessário que esse degrau seja acabar uma existência e começar outra. Acaba uma existência e começa outra. São degraus para a gente evoluir. Tô gostando.